Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A associação está convidando os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem para um bate-papo. Falaremos sobre assuntos que interferem diretamente na área onde atua a ACC e também de alguns assuntos sensíveis para a cidade de Contagem. Para isso, estamos recebendo os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem. A gente está gravando os programas virtualmente em função do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Na tela, vocês veem a Cristiane Rezende, ela é psicóloga e mora no Cabral desde 2012. Temos o Leonardo também, o Leonardo Mendes, ele é engenheiro e empreendedor na área educacional, mora no Cabral desde 2009. E eu sou o Gustavo Gugel, graduado em Relações Internacionais e moro no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos vinculada à ACC. E hoje recebemos Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores, a terceira pré-candidata a participar deste bate-papo conosco. Marília Campos é psicóloga e está no seu terceiro mandato como deputada estadual. É casada e tem 3 filhos. Foi vereadora e, por 2 vezes, prefeita de Contagem. Foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, atualmente, além de integrar a CDDAM, participa das comissões de Trabalho e Previdência e da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias. Marília exerceu também o cargo de presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região. Marília, muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, é um prazer falar com vocês e muito importante essa oportunidade para a gente explicitar a nossa avaliação e as nossas ideias. Vamos lá. Leonardo, já passo a palavra para você. Oi, Marília, bom dia, bom estar aqui com você, muito obrigado por aceitar o convite. Eu gostaria de falar com a senhora sobre um tema sensível não só à cidade de Contagem, mas em todo o Brasil, que é a questão da educação. Mas no sentido de qualidade da educação, principalmente na questão da medição do IDEB. Nós temos a última medição no ano de 2017, né? não temos a de 2019. Eu gostaria que a senhora discorresse sobre esse assunto, o que a senhora tem percebido, o que pode ser feito para a gente entregar na ponta para aqueles que mais necessitam de uma qualidade no ensino. Leonardo, quando a gente discute educação, nós temos que discutir o financiamento, nós temos que discutir o acesso, nós temos que discutir o projeto pedagógico e também o projeto pedagógico. Hoje, felizmente, nós conseguimos aprovar o Fundeb na Câmara dos Deputados, ainda está para ser aprovado no Senado Federal, e ele foi um importante avanço no financiamento, não apenas da educação ensino médio e ensino fundamental, como também da educação infantil, que é um dos pilares para garantir, inclusive, a qualidade da educação no ensino fundamental, né? Então, a nossa expectativa é que a gente possa expandir a rede de educação infantil, que hoje demanda um maior número de vagas no nosso município, são poucas ainda as escolas de educação infantil. Eu acredito que com a questão do Fundeb, a gente pode fazer uma expansão maior. É claro que nós temos aí a PEC do teto dos gastos públicos, a emenda constitucional 95, que coloca um teto não só para a educação, mas para assistência e também para a educação e saúde, mas eu acredito que depois dessa pandemia, existe uma sensibilização maior para rever essa PEC, no sentido de garantir mais recursos para as políticas sociais, para os estados e também para os municípios. Não estou dizendo que o problema do financiamento está resolvido, mas eu particularmente tenho um otimismo em relação a essa questão. A outra questão, o acesso, né? É claro que na educação infantil nós precisamos de expandir para garantir mais vaga. No ensino fundamental, eu não tenho avaliação de qual será o impacto pós-pandemia, mas com a crise, muitas crianças e jovens que estão na rede privada possivelmente vão demandar mais vagas nas escolas públicas, mas nós não sabemos se teremos problemas de acesso e de vagas no ensino fundamental, no sentido de garantir a expansão. Mas creio que no ensino fundamental,
nós precisamos garantir qualidade. E qualidade, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, nós precisamos discutir, em primeiro lugar, um projeto pedagógico, e é nesse sentido que eu tenho feito reuniões territoriais em todas as regionais do nosso município, para discutir com os educadores e educadoras um projeto pedagógico para o município de Contagem. Na minha opinião, nós não podemos ter visão de que um projeto, você contrata uma consultoria e vem um projeto de cima para baixo. Na minha opinião, nós temos que envolver quem está na ponta, que são os educadores, as educadoras, também as crianças e os jovens, para construir um projeto pedagógico onde quem está aprendendo tenha um protagonismo na elaboração desse projeto pedagógico. É nesse sentido, então, que nós já estamos comprometidos com esse processo de participação dos educadores e educadoras e firmando uma relação para ser construída, caso eu ganhe o processo eleitoral e seja prefeita, para que a gente tenha um canal permanente de discussão para que a gente aprofunde esse projeto pedagógico. E, por último, a questão da participação popular. É muito importante que a comunidade escolar, pais e mães, participe das escolas, se sintam parte da vida escolar dos seus filhos. E é por essa razão que nós, nos mandatos anteriores, investimos muito nos colegiados escolares, que era uma forma de atrair pais e mães para a participação da vida escolar dos seus filhos. Então, eu creio que qualidade envolve todos esses aspectos, obviamente, programas inovadores para fazer com que o jovem, com que o estudante se entusiasme mais. Então, os programas de educação ambiental, programas como a gente tinha, né, a questão de ensinar música nas escolas, enfim, esses programas têm que ser discutidos a partir do território, porque cada território é uma realidade, de forma que eles funcionem como um estímulo para garantir o engajamento dos estudantes e também da comunidade escolar. Eu creio que a educação, qualidade, né, passa por essas dimensões. Marília, agradecer você essa explanação que pegou assim um tema complexo e falou de diversas etapas, né, da construção da estratégia para que a gente tenha no final uma boa educação. Leonardo, perdoe-me, posso interrompê-lo? Posso. Faltou uma questão que é crucial, né? Que são os servidores, né? Então, a questão do acesso dos servidores ser por concurso público para evitar a indicação política e também um processo de valorização na carreira, valorização do piso, que eu acho que é fundamental os servidores estarem estimulados, né, com a questão salarial e a questão da carreira. Desculpa, esqueci de falar isso. Ok. Marília, né, a gente sabe que nesse momento de pandemia, até você falou aí na questão das escolas, como que vai ser esse retorno, né, e tudo mais, a gente também tem uma outra triste realidade, que é a questão da violência contra a mulher, né, a violência doméstica contra a mulher, e que a gente sabe muito bem, tem visto, né, nas pesquisas e na própria mídia, um aumento significativo nesse período, né, de pandemia. Em maio agora, o governador promulgou uma lei, né, que você até foi a partir de um projeto de lei que você foi coautora, né, onde que viabiliza a denúncia, né, a mulher vítima de violência doméstica fazer uma denúncia numa delegacia virtual, sem a necessidade de se deslocar, né, até uma delegacia especializada. E falando ainda desses índices, né, Contagem, se comparada a Belo Horizonte, ela apresenta índices muito maiores, né, de violência doméstica contra a mulher. E aí pensando, né, numa parte mais prática dessa realidade tudo, e já como operacionalizar, né, programas de prevenção ou iniciativas, né, seja com a Guarda Civil Municipal, seja com outros atores, né, e serviços, como que você vê, né, que pode incrementar essas ações tanto de prevenção, né, de violência contra a mulher, mas também
de um atendimento mais humanizado, né, um atendimento mais integrado, né, da possível vítima de violência doméstica? Cristiane, essa questão da violência, ela faz parte de uma cultura, né, machista, patriarcal, nós sabemos muito disso, não é uma realidade só do Brasil, infelizmente é uma realidade mundial, secular, e, portanto, nós temos que trabalhar muito o aspecto da prevenção para construir uma cultura de respeito, uma cultura de igualdade entre homens e mulheres. Então, a questão de educar as nossas mães, de relação familiar, né, através dos CRAs, assistência social, nas escolas para educar meninos e meninas, porque não basta apenas educar as meninas, nós temos que educar os meninos para que não tenham uma relação tóxica, né? Vamos dizer assim. Então, a questão da educação, eu diria que é fundamental trabalhar programas educacionais no sentido de criar uma nova relação entre homens e mulheres. Então, a primeira questão, que eu diria é muito importante, é essa questão da educação como um equipamento público muito importante para a gente combater a violência doméstica. Contagem, não temos apenas problema de violência, nós temos o feminicídio, é a cidade que mais destaca no estado, né, de mulheres serem mortas pelo fato de serem mulheres, né? E é por essa razão que a gente conseguiu trazer para cá também uma vara da Justiça do Trabalho de julgamento de violência doméstica, como uma forma de proteger ainda mais as mulheres. Então, nós temos aqui equipamentos como Delegacia de Mulheres, nós temos a vara de julgamento de violência doméstica, são equipamentos importantes, e temos também a patrulha da Polícia Militar, que faz esse trabalho de enfrentamento à violência doméstica. Então, eu diria que ainda são insuficientes, mas nós temos uma estrutura que permite uma articulação em rede para garantir proteção e, junto com a sociedade civil, a gente fazer um trabalho de proteção às mulheres. E tem uma questão que eu acredito que é muito importante, que nós sabemos que as mulheres são as primeiras a serem desempregadas, são, nessa pandemia, infelizmente, são as mulheres que estão sendo atingidas com o maior número de desempregos, são as mulheres que ganham menos, que estão no mercado de trabalho de forma muito precária, ganhando menos. Então, a prefeitura ela pode desenvolver políticas que garantam autonomia das mulheres. Então, nesse sentido, nós podemos implementar, não só ter uma estrutura na prefeitura que garanta que a política de proteção às mulheres esteja presente em todas as secretarias, na assistência, também na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico. Então, ter uma estrutura onde a gente garanta a transversalidade das políticas para as mulheres, mas eu quero enfatizar que a questão da autonomia e ter políticas que ajudem as mulheres a se emancipar seria fundamental. Então, ter um banco de empregos, né, para que a gente possa fazer a alocação das mulheres no mercado de trabalho, discutir com as terceirizadas que prestam serviço público para a prefeitura, para acolher mulheres, principalmente as mulheres que têm problemas, que estão em situação de violência doméstica, para que elas tenham empregabilidade e, dessa forma, em caso de violência, em caso de medida protetiva, elas possam cuidar dos seus filhos sem depender dos agressores, uma vez que a violência doméstica ela é praticada, na maioria das vezes, pelo companheiro, pelo esposo, pelo namorado, né? Uhum. Então, a questão da autonomia é uma questão fundamental. E eu também fui autora de um projeto de lei que já foi aprovada, que é garantir, que eu acho que é importante para evitar a mortalidade materna, que nesse processo de pandemia seja garantido às mulheres um acompanhamento do processo de gestação via online. Uma vez que a mortalidade infantil e a mortalidade materna têm aumentado muito nesse processo de pandemia, porque as mulheres estão com dificuldade
de acessar a rede, seja porque a rede está com restrição de funcionamento, seja porque elas têm medo de se contaminar. Então, a gente conseguiu aprovar e nós podemos também trabalhar de forma intersetorial nos equipamentos de CRAS, da assistência social, nos equipamentos da saúde, que são através dos agentes de endemias, dos agentes de saúde que visitam as casas para que eles nos ajudem a identificar os casos de violência e a gente trabalhar de forma preventiva com essas famílias e com essas mulheres. Sim. É claro que também a gente tem que trabalhar com os agressores. Nós temos vários programas estaduais que trabalham com os agressores, seja na Polícia Civil, seja em parceria com algumas entidades, porque nós temos que também reeducar os homens que são agressores. Lembrando que na maioria das violências que são cometidas contra as mulheres, nós temos reincidências muito grandes. Então, trabalhar os agressores é também uma forma de trabalhar a prevenção contra a violência doméstica. Você trouxe uma questão aí, Marília, que falam, né, o que todos nós sabemos dessa cultura, né, patriarcal e machista, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? E aí vem uma preocupação também na questão da ocupação das mulheres, né? Uma agenda, uma pauta política, mas por representatividade, né? Então, a gente sempre vê poucas mulheres, né, no meio político, quando há um gestor homem, não tem essa equidade de gênero na distribuição dos cargos, né? Então, essa é uma preocupação também de uma realidade. E aí, trazendo essa questão também, né, do agressor e da possibilidade de trazer coisas mais concretas e próximas à realidade da população, das mulheres, principalmente das vilas, né? E eu fico pensando o que poderia, por exemplo, a Guarda Civil Municipal, né, trazer de concreto, né, na sua visão, para esse trabalho, né, de rompimento dessa questão do machismo, de acolhimento dessa mulher vítima de violência, como também da própria criança e do adolescente. Como é que você vê de concreto que possa facilitar esse processo aí junto à Guarda Civil? Tá. Nós temos a Guarda Civil hoje, em Contagem, inclusive foi na minha administração que ela foi criada. Nós temos que tomar muito cuidado para que o município não assuma a proteção, vamos dizer assim, a proteção, mesmo que preventiva, do Estado de Minas Gerais. Eu disse anteriormente que a Guarda Militar, ela tem patrulha de combate à violência doméstica, um trabalho belíssimo. A Guarda em Contagem, ela tem uma equipe, mas a Guarda, nós temos que discutir um projeto, porque o que eu tenho visto é que ela tem assumido muitas funções do Estado e, com isso, desobriga a Polícia Civil e a própria Polícia Militar de cuidar das suas competências. Lembrando que quem tem financiamento para a segurança é o Estado, não é o município. Então, nós temos que tomar muito cuidado, preocupado, inclusive, com a responsabilidade em garantir uma boa gestão fiscal. Não quero dizer com isso que a Guarda não vai dar suporte, mas eu diria que ela tem um papel complementar na proteção. E até onde eu estou sabendo, a gente não tem um diagnóstico ainda consolidado, hoje a Guarda, a informação que eu tenho é que ela empresta servidores da Guarda Municipal para estar dentro das delegacias de Contagem, o que, na minha opinião, é um equívoco, né? Cumprindo funções, inclusive, administrativas, que deveriam ser bancadas pelo Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Estado, ele repassa aluguel, gasolina, quadros administrativos, e vai transferindo isso para o município, e o nosso papel é de implementar políticas públicas de prevenção, atuar bastante nessa área e não assumir esse papel que eu diria mais de proteção e segurança, né? Mas eu acho que a Guarda pode ter um papel complementar, ser acionada, mas sem substituir o papel da Polícia Militar e o papel da Polícia Civil. Marília, eu queria discutir um pouco com você a questão do transporte na nossa cidade.
Pois não, Gustavo. Eu entendo que a qualidade do transporte, a viabilidade do transporte, ela é elemento íntegro da qualidade de vida de uma cidade, né? E a realidade objetiva, por exemplo, da nossa região, ela é precária, né? Nós temos um serviço com uma qualidade baixíssima, um preço que, em função da realidade social das pessoas, nós entendemos que não seja razoável, e, em função da pandemia, a situação da oferta do serviço se tornou ainda mais precária. Então, partindo desse pressuposto, Marília, de que o transporte é um elemento que faz parte da qualidade de vida de uma cidade grande como a cidade de Contagem, qual que é a sua visão em relação ao sistema integrado de transporte que está sendo implantado na nossa região? Aí eu falo um pouco mais no macro, e localizado mais para o micro, como que a gente consegue conciliar a demanda de uma fração da sociedade aos interesses das empresas de ônibus em ter resultados com essa prestação de serviço? Dá um livro, né, essa discussão. Vamos discutir, em vez só de transporte, o conceito de mobilidade, né, que é o direito do cidadão e da cidadã que se move, né, não apenas na cidade, mas que tem uma mobilidade metropolitana, não é isso? O cidadão, em particular, dessa região, né, é um cidadão e uma cidadã que se desloca muito mais para Belo Horizonte, em função à própria realidade do sistema, ele se desloca muito mais para Belo Horizonte do que para dentro de Contagem, né? Quando eu fui prefeita, foi a época em que surgiram vários programas de saneamento básico, de mobilidade, e a gente, então, negociou com o governo federal, na minha época fomos nós que negociamos, e a gente conseguiu trazer o programa de mobilidade para Contagem, e hoje a gente está vendo esse conjunto de obras. Eu confesso para você que a gente negociou, para vocês, né? Que a gente negociou o recurso, né? E o convênio, mas não fomos nós que fizemos os projetos. Portanto, eu não posso ter uma opinião sobre o projeto que vai ser implementado. Se a gente ganhar, é claro que nós teremos o compromisso de dar continuidade a esse programa, mas nós vamos ter que estudar o projeto na forma como foi concebido, entendendo que mobilidade não é só para o carro, não é só para o ônibus, não é só para o metrô, é também para o pedestre, né? E a gente tem que pensar em todas as modalidades, inclusive a ciclovia, que é um transporte que a gente usa pouco no nosso município, e, em particular, nessa região, poderíamos desenvolver muito a questão da ciclovia, uma vez que ela é mais plana, né? A questão do transporte de ônibus, né? Qual que é o grande dilema, tá? Nós, hoje, temos um percentual de transporte municipal muito menor do que o percentual utilizado do transporte metropolitano. Então, o município ele não tem gestão sobre o transporte metropolitano e tem apenas uma gestão do transporte municipal, né? E a grande reclamação que a cidade tem claro, né? Tem o problema da integração. Se hoje você quiser sair do Ressaca e quiser ir visitar o Eldorado, ou ir lá no Itaú Power, ou ir lá na sede Contagem, ou ir no Petrolândia, é muito difícil, porque os ônibus não têm integração. Daí, inclusive, todos esses terminais, justamente para garantir a integração. Então, vai ter uma importância muito grande esse transporte, porque vai garantir uma integração municipal. Mas ele tem que ser integrado com o transporte metropolitano, porque as pessoas precisam deslocar. Daí, então, eu não sei me posicionar, mas certamente teremos que discutir com o Estado de Minas Gerais essa questão da integração com o metrô, que deverá ser ampliado, é a nossa luta. Eu estou na Comissão Pró-Ferrovias e a gente luta muito para que a gente tenha um anel metropolitano, mesmo que seja de trem suburbano,
que seja aproveitado esse anel ferroviário para garantir o transporte metropolitano. Daí, então, a gente tem que pensar essa mobilidade dessa forma, discutindo com o governo do Estado a integração, discutindo no município a integração municipal, e a gente também tendo uma preocupação de que mobilidade, ela envolve ciclismo, né? Então, é muito importante isso. Nós podemos garantir que essa mobilidade, inclusive do ponto de saúde, ela é importante. A pessoa andar a pé também é fundamental, né? E daí, então, a questão dos passeios, a questão de quarteirão fechado, a gente fazer as pessoas andarem mais, né? E aí, inclusive, ter mais qualidade de vida nesse trânsito, né? Que a gente, cada vez mais, a gente acha insuportável. Então, mobilidade, eu penso que é por aí, né? É uma luta que a gente tem que trabalhar para financiamento de um metrô, integração com o DR para o transporte metropolitano e fazer essa integração, obviamente, né? Apostando também no Conselho Municipal do Trânsito e Transporte em Contagem, tendo a participação da sociedade civil. Perfeito, Marília. Em função do tempo, Marília, a gente vai caminhar para o final, tá certo? A gente vai passar para você um tempo de 2 minutos para você fazer as suas considerações finais, tá bem? Te peço apenas para considerar esse tempo em função do nosso tempo de gravação, tá bem? Fica à vontade. Agradecer o convite, muito importante esse relacionamento com a Associação de Moradores, que nós pretendemos estimular que sejam criadas, fortalecidas em todas as regiões da cidade, porque o que a gente pretende é governar com a população, governar para toda a cidade. E para que isso seja viável, nós precisamos de uma cidade que seja organizada em associações empresariais, associações de moradores, democratizar essa relação para que a gente possa governar com as pessoas. E, dessa forma, estar mais presente no município. Obrigada. Ótimo. Marília, muito obrigado pela participação. Pessoal que nos assiste, hoje nós recebemos Marília Campos, pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Contagem. Ela foi a nossa terceira convidada nesse bate-papo com a ACC. Nosso objetivo, como já tem sido dito, é levar até vocês informações relevantes para que a sua escolha nas urnas seja feita da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima. Obrigada.